Então, gente, para estudar aí esse tema da espontaneidade, uma coisa que precisa ser ponderada antes de falar no tema da espontaneidade das reações, que espontâneo é diferente de instantâneo. Tem uma coisa, a combustão espontânea, aquela combustão que acontece instantaneamente. Mais ou menos, né? Não é essa a leitura. Espontâneo é aquele processo que acontece naquelas condições que nós estivermos analisando. Aquele processo tem por tendência ocorrer. Isso aí é uma situação clássica da física, da química, da análise dos processos. E aí nós trabalhamos com essas análises fundamentalmente em função da temperatura das coisas. Todo estudo de termodinâmica demanda que a temperatura seja dada em Kelvin. Só para lembrar, Kelvin é graus Celsius mais 273. Então é preciso avaliar três coisas para saber se um processo é espontâneo. E a condição da espontaneidade é aquela que traz o ΔG menor do que zero. O que vem a ser esse ΔG? Esse ΔG, nós damos um nome para ele de energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs. É aquela energia capaz de realizar trabalho. Então, um sistema que tenha ΔG negativo, ou seja, que libere uma certa quantidade de energia, ele é um processo que será um processo espontâneo. Por quê? Porque os sistemas tendem ao menor conteúdo energético possível. Isso é uma situação de uma lei da termodinâmica. Então, aqui é uma fórmula, não tem como fugir daqui. A saída é ΔG igual a ΔH menos TΔS. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de colocar essa fórmula aqui na parede, no pedaço do quadro. Porque não é toda hora que a gente vê essa fórmula nessa situação aqui. A gente analisa a entalpia, que por definição, entalpia na verdade a gente avalia ΔH, né? Delta, entalpia, variação de entalpia é a quantidade de energia absorvida ou liberada por um processo químico quando se analisa esse processo em condições fixas de pressão. Então, numa condição de pressão fixa, o ΔH ele mostra pra gente quanto que o processo liberou ou absorveu de energia. Uma outra variável que não é corriqueira, alguns estudam isso aqui na física, mas os físicos tratam isso aqui como sendo o grau de desordem das coisas, o grau de ordenação das coisas. Uma leitura possível é o quarto de adolescente, né? O quarto de adolescente é um sistema que tende à entropia crescente. Porra, que palavrão para falar que aquele quarto é uma bagunça. Então, o ΔS é a variação da bagunça. É o quanto que o sistema varia de bagunça. Então, o quanto que tem de desordem. Tem uma palavra mais bonita para isso, que é um nível de caos.
Então, ΔS é a informação do nível de caos no sistema. Então, tem essa interpretação aqui. Eu vou até marcar que entropia é o nível de caos. A gente pode calcular muitas vezes o ΔG como sendo G dos produtos menos G dos reagentes. Como a gente pode calcular o ΔS como sendo S dos produtos menos S dos reagentes, e o ΔH também como H dos produtos menos H dos reagentes. Praticamente todo livro de química que a gente vê que traz essa fórmula, ela tenta trazer uma interpretação dessa fórmula pra gente. Por exemplo, o K é sempre positivo. Ou melhor, a temperatura em Kelvin é sempre positiva. Por quê? Não existe nada com movimento que esteja acima do 0 Kelvin. Tanto que a gente fala que a entropia só é zero nos sistemas que estejam no zero absoluto. Então, sistemas em zero absoluto têm entropia igual a zero. Esse T, a temperatura em Kelvin, sempre maior que zero. O ΔS, vai depender. O sistema é a passagem do sólido para o líquido. Vamos pensar uma coisa aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma molécula de... Se fosse possível pensar as coisas em termos de uma molécula só. Eu estou falando isso como um raciocínio de ordem didática. Uma molécula de gasolina. Que eu representasse a molécula de gasolina por C8H18. O estado físico da gasolina, em temperatura ambiente, então, agora aqui em Ourinhos, deve estar uns 17 graus, mais ou menos, 18 graus talvez. Pô, temperatura aqui, 290. Por quê? 273 mais 17, 290. Uma molécula de gasolina, se ela reagir com 12 moléculas de O2, na verdade tem que ser um raciocínio para 2 moléculas de gasolina para ficar com o número exato, né? Porque se não dá número fracionário não tem meia molécula. Então vou fazer com 2. 2 moléculas de gasolina reagindo com 25 moléculas de O2 produziriam 16 moléculas de gás carbônico e 18 moléculas de água. Só para começar a conversa, eu teria 27 moléculas reagentes produzindo 30 moléculas produto. Isso, do ponto de vista do grau de desordem, a tendência desse... Pois não? Só antes do senhor continuar, o Lucas está tentando entrar, mas não está conseguindo. O senhor pode aceitar ele? Na situação, então, de um raciocínio bem simplesinho, de pensar em algumas moléculas reagentes, só para a gente ver o avanço do nível de caos. Se eu pensasse 2 moléculas C8H18 reagindo com 25 moléculas de O2 para produzir 18 moléculas de H2O e 16 moléculas de CO2, eu teria 27 moléculas reagentes produzindo 34 moléculas produto. Não sei se eu fiz uma conta certa naquela hora, mas seriam 16 mais 18, 34 moléculas produto. O número de moléculas produto, se fossem todas gasosas, eu teria 34 moléculas no produto e 27 moléculas no reagente. Esse é um raciocínio muito simplista, gente. Não é aqui fazer um tratado de
de termodinâmica não, que fique claro isso. Se fossem elas todas gasosas, eu teria um indício muito forte de que o nível de caos aumentou, de que o número de moléculas gasosas formadas aumentou, então o sistema tende a ter ficado mais caótico, mais desorganizado. Então, muito provavelmente, esse sistema teria ΔS positivo. O grau de desordem dos produtos é maior do que o grau de desordem dos reagentes, o ΔS é positivo. Um valor positivo vezes outro valor positivo, matemática, positivo vezes positivo, positivo. O sinal de menos está aqui, pô, menos, para tirar na conta, menos vezes mais, dá menos. Combustão, toda combustão é exotérmica, toda. Falou em processo de combustão, falou em processo exotérmico. Pô, ΔH é negativo, negativo mais negativo, dá mais negativo ainda. Pô, o processo de combustão da gasolina é espontâneo, é um processo que desde que você ative esse processo, o que vai acontecer? Ah, colocou gasolina na presença de oxigênio, já vai queimar. Não, até porque para que haja combustão é preciso a combinação de três eventos, né? De três situações: a existência de combustível, a existência de comburente e a existência do calor para combinar esses três fatores, e aí eu levaria um ΔG negativo. Então, levando em conta algumas coisas, eu particularmente fico com a seguinte tese: se vocês conseguirem memorizar que o ΔG é igual ao ΔH menos 3ΔS, já é uma grande coisa. Durante muito tempo mesmo, os vestibulares aqui da região, a FUVEST, a Unicamp, a VUNESP, a UEL, o EMP, nunca perguntou disso. No ano passado, vinha batendo. Vamos perguntar uma hora. A UEL fez uma pergunta da sua primeira fase sobre ΔG. Resultado: muita gente não sabia do que se tratava, porque a maior parte dos cursos acaba não mencionando essa história aqui da variação da energia livre de Gibbs e como é que ela incide sobre a análise da espontaneidade dos processos. Vou dizer para vocês, tomem cuidado com as unidades. Geralmente isso aqui vem em quilocalorias ou quilojoules, geralmente isso aqui vem em joules. Então fiquem ligados com as unidades para não perderem exercícios, que nós podemos falar exercício mais bestinha, né? Porque exercício de decoreba de conta é uma expectativa. Então ΔG é igual ao ΔH menos T∆S, a energia livre de Gibbs, a variação de entalpia e a variação de entropia. E aí pode entrar lá para o campo da física, analisar a energia útil, como é que as coisas, trabalho, PV, que é uma outra coisa que acaba se relacionando aqui também com essas situações. Energia livre mais ou energia útil, né? Relacionando com a questão de trabalho, calor dissipado, aquelas coisas que o pessoal da física sabe bem e ensina bem vocês por aí. Então, o que tem para fazer? Aqui eu vou, no decorrer do meu curso, vou falar mais vezes de ΔG menor que zero. Então, por exemplo, uma pilha tem ΔG menor que zero. Uma pilha é um processo espontâneo. Quando a pilha para de funcionar, é porque o ΔG chegou a zero. Então, se você pegar uma pilha na sua casa que parou de funcionar, é porque o ΔG dela está zero. Tem aquelas receitas dos antigos, né? Põe a pilha na geladeira, põe a pilha para ferver que ela volta a funcionar. É óbvio, você altera a termodinâmica da situação, então dá uma funcionadinha a mais. Não faça isso que
corre o risco de explodir essas coisas, corre o risco de vazar, não seria uma boa pedida. E quando o ΔG for maior que zero, significa que aquele processo não acontece naquelas condições estudadas. Teria que variar a temperatura, poderia ser uma possibilidade. Se o ΔG está dando maior que zero, tem que pensar no que pode ser mudado. Imagina vocês um processo tal que tivesse um ΔH negativo, positivo, mas que o valor aqui não conseguisse fazer virar isso aqui negativo. Uma saída seria aumentar o valor da temperatura. É uma saída. Tem processo que precisa aquecer para ele acontecer de fato. Não se espantem se vocês se depararem com informações do tipo: todos os processos exotérmicos são espontâneos. Isso é uma aproximação, ela não é verdadeira de todo, não é de toda verdadeira, mas tem uma tendência. Um processo como uma pilha, por exemplo, que envolva somente soluções, que envolva íons em soluções, mesma quantidade de íons e tal, o ΔS tende a zero quase, é um ΔS muito pequenininho. Se a variação de entropia for mínima, gente, não tem incidência aqui, ó. Se aqui não houver incidência, o ΔH é quem é significativo, substantivo de fato para a análise da espontaneidade. Então, muitos vestibulares, muitas provas ainda trazem essa informação, essa análise de que o ΔH sendo negativo, o processo é exotérmico. De certa forma, isso é uma meia verdade ou é 90% verdade dizer que ΔH negativo corresponde a processo exotérmico. Essa é a situação que para muitos é começo de curso, avaliar a espontaneidade, para outros é final de curso de análise da espontaneidade na combinação do ΔH com ΔS e ΔG. Espero que vocês tenham entendido minimamente as ideias. E aí, agora é procurar exercícios para treinar essas situações aí. E qualquer coisa vamos tirando dúvidas na sequência. Quem for assistir o vídeo, fica à vontade para mandar perguntas também.